Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, onde nós continuaremos a nossa leitura no livro da Mishneh Torá, escrito por Maimônides, e já pedindo a você que nos ajude comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. A você que é daquele aplicativo dos vídeos curtos, também comente, curta, compartilhe, nos siga e nos ajude na divulgação dessa leitura maravilhosa que nós estamos fazendo. No vídeo passado nós paramos no capítulo de número... Vamos conferir aqui direitinho para não perder. Veja bem, ainda nós estamos no capítulo de número 7. No capítulo de número 7, deixa eu centralizar aqui um pouco mais, isso. Estamos no capítulo número 7, paramos no parágrafo 5º. Vamos continuar a partir do parágrafo de número 6. Vamos então para a leitura. Tudo que foi afirmado acima, descreve como profetizavam todos os profetas anteriores e posteriores, à exceção do mestre Moshe, o mentor de todos os profetas. E quais foram as diferenças entre Moshe e todos os outros profetas? A todos os outros profetas, a profecia só era concedida através de sonho ou visão. Mas a nosso mestre Moshe permanecia desperto e em pé, enquanto profetizava, conforme está escrito. Quando chegou à tenda da Assembleia para falar com Deus, Moshe ouviu a voz falando a ele. A todos os outros profetas, a profecia só era concedida por intermédio de um anjo. Por isso, eles visualizavam apenas imagens metafóricas e alegóricas. Mas nosso mestre Moshe profetizou sem intermediação de anjo, conforme está dito. De boca a boca eu falei com ele. E também Deus fala a Moshe face a face. Está dito. Ele contemplará a imagem de Deus. Para Moshe não havia metáfora, ele tinha a visão na sua plenitude, sem imagem metafórica nem alegoria. A respeito dele, a instrução atesta. Eu falo com ele abertamente, sem simbolismo. Ele não profetizava por intermédio de metáforas, mas de revelação ostensiva, visualizando tudo com absoluta clareza. Todos os outros profetas ficavam intimidados, amedrontados e confusos pelas visões das profecias, mas não nosso mestre Moshe. Conforme está dito, Deus falou a Moshe como fala um homem ao seu amigo. Fizemos uma leitura breve. Aqui nós vamos esclarecer alguns pontos da leitura que nós estamos lendo. Como acabamos de ler, Deus falava a Moshe como que pessoalmente, como esse último trecho que nós lemos, como um amigo fala ao outro amigo. E ele continua, cadê? Só avançar mais um pouco. Fala aí. Assim como uma pessoa não fica intimidada ao ouvir as palavras de um amigo, assim também Moshe possuía equilíbrio mental suficiente para compreender as revelações da profecia e ao mesmo tempo se manter tranquilamente em pé. Esse era o grande, vamos dizer, o grande atributo que Moshe tinha. Uma tranquilidade mental, um equilíbrio mental, uma inteligência emocional absurda, ao ponto em que Deus conversa com ele pessoalmente. E como nós lemos e como está relatado nas Escrituras,
Com os outros profetas não era dessa forma. Era um anjo que levava a mensagem, ele tinha visões metafóricas ou em sonhos que Deus revelava a profecia a eles. Quando nós lemos, as escrituras, nós entendemos esse fator importante. Aqui eu quero somente frisar um ponto, botar um ponto em questão aqui, que é uma opinião particular minha. Pois nós sabemos que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. Mas, particularmente, o livro de Gênesis, ele foi mais do que uma inspiração. Particularmente, eu creio e acredito, isso é um credo natural meu, e até uma consideração, que eu considero o livro de Gênesis mais importante do que os outros. E por quê? Porque eu vou esclarecer para você agora, porque eu tenho essa concepção pessoal do livro de Gênesis. Porque todos os outros livros foram inspirações, foram visões, sim, concedidas por Deus, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, ok? Mas o livro de Gênesis, ele é de um todo especial. Como nós acabamos de ler, o livro de Gênesis, ele foi dado a Moshe como um amigo conversa com outro amigo. Nós vemos aqui que Moshe via na toda a sua plenitude o que ocorreu desde o primeiro dia da criação. Ele viu tudo em imagem 4K Full HD. Ele viu tudo e ele estava desperto. Ele estava acordado quando tudo isso, quando toda aquela história foi colocada diante dele e Deus falando para ele o que estava acontecendo, qual o motivo daquilo estar acontecendo, qual o propósito, porque aquilo estaria acontecendo. E isso é muito interessante. A partir de Deuteronômio, que ele começa a escrever as coisas que já são do seu tempo, da sua contemporaneidade. Eu não sei dizer essa palavra, mas do seu tempo que ele estava convivendo ali. Essa é a verdade. Acontecia o fato, Deus falava a ele e ele escrevia. No caso de Gênesis, por isso que eu considero um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada, eu particularmente considero Gênesis, porque ele fala da história da raça humana, tanto cultural, espiritual, emocional, científica e filosófica. Tudo está contido no Gênesis. Quando nós olhamos para o Gênesis numa visão somente no nosso quadrado 4x4, fica quase que impossível de entender a grandeza que é o livro do Gênesis e o que ele tem a nos proporcionar como raça humana, como seres humanos, para o nosso bem espiritual. E, voltando ao assunto, todos os livros foram uma inspiração da parte de Deus através do seu Espírito Santo. Porque o livro de Gênesis, eu considero ele mais especial, porque ele não foi entregue por anjo, nem visão e nem sonho. Foi imagem real entregue a Moshe. E o mais importante disso tudo é que ele foi falado por Deus. Ele não foi uma obra inspirada e escrita. Não, ele foi uma conversa de amigo para amigo. E quando se tem uma conversa dessa, leva-se em conta tanto quem está falando quanto quem está ouvindo. Por isso, muitas coisas são de difícil entendimento. Uma das dificuldades é a língua em hebraico, a língua santa. E é também uma outra, que se pode dizer uma outra dificuldade também,
para entender é que ela não foi escrita em ordem, porque, se não me falha a memória, não sei se eu já falei no vídeo, mas vou dar uma reforçada, a Bíblia não veio trazer a ordem cronológica da criação do mundo. E isso ela está escrita na ordem que Deus quis criar o mundo. Por quê? Porque você observa que havia um abismo, já tinha águas, e não há um relato em que Deus criou as águas, mas tinha água, tinha escuridão. Daí a pouco Deus disse: haja luz, mas o sol e a lua só foram criados no quarto dia. Acredita-se, eu também creio que essa luz que ele está se referindo é uma luz espiritual, também creio nisso, mas existem certos pontos em que nós vamos ver que corroboram para que possamos entender que ela não foi escrita na ordem que ela está escrita, em ordem para que os fatos que ocorreram não foram escritos naquela ordem cronológica. E também o modo de falar. Quando você está conversando com uma pessoa, você não conversa em ordem gramatical. A ordem gramatical apareceu, veio surgir, a ordem gramatical tem uns 1500 anos, mais ou menos, ou mais ou menos, é que tem a ordem gramatical. Não havia ordem gramatical. Então já isso aí já dificulta bastante o entendimento do livro de Gênesis. E Deus falou a Moshe tudo o que aconteceu antes dele, muito antes dele aconteceu, e ele via as imagens, por isso o relato tão preciso de muitas coisas, porque ele via as imagens em toda a sua plenitude, no livro de Gênesis, como se ele estivesse lá pessoalmente. E você vê também que tem um ponto muito importante que devemos levar em consideração, que quando você está conversando com uma pessoa, você leva em conta a instrução em que aquela pessoa tem, o entendimento em que ela tem, para que você possa dizer alguma coisa e ela possa, sim, compreender o que você está querendo dizer. Um exemplo, ele fala para Moshe para circuncidar os filhos de Israel, assim como ele ensinou e ordenou. Mas você não vê em canto nenhum na Bíblia Sagrada como se pratica a circuncisão na maneira em que Deus quer que ela seja realizada. Não tem. Deus falou e explicou pessoalmente para Moshe como se realizaria o procedimento de circuncisão. Isso é um dos detalhes. Outro, porém, como ele diz que para fazer um sacrifício daquele jeito, como foi ensinado. Ora, também não está escrito como se realiza o sacrifício de maneira explícita, detalhada e tão minuciosa para que Deus receba ela como santa. Não tem escrito na Bíblia. Foi ensinada para Moshe. Moshe aprendeu cada detalhe do próprio Deus e transmitiu ao povo. É a tão chamada a instrução oral, ou então Torá oral. Foi ensinada do próprio Deus, não está escrito como se realiza. É como se eu chegasse para alguns conhecidos e falasse assim: gente, prepare para mim um café. Aí vocês iam pensar, como é que ele gosta do café? Pouco açúcar, pouco pó, muito pó, água, café mais quente, café mais frio. Vamos pegar aqui alguns livros e vamos estudar, vamos fazer uma homilética, vamos fazer aqui uma teologia para saber como é que o Osmundo gosta do café. Mas se eu falar para minha esposa, prepare um café, ela vai saber detalhadamente como é que eu gosto do café.
porque ela tem convivência comigo e ela sabe como eu gosto. Foi isso que Deus fez com Moshe. Ele falou a Moshe e explicou a Moshe. Somente Moshe sabia detalhadamente como era para ser realizado cada coisa. Tudo ele sabia. Quando ele deu a instrução da construção do templo, das tendas, ele chamou Bertano e Fulano e encheu-os com um espírito de sabedoria, mas Moshe mostrava para ele detalhadamente os formatos das romãs, o sombreamento, não sou artesão, não sei como diz, mas cada detalhe minucioso Moshe passou a eles, porque Deus mostrou para Moshe cada detalhe. Por isso, eu o considero o livro de Gênesis muito importante. Não menosprezando os outros, Deus nos livre, que também são inspiração de Deus, mas o Gênesis, o que eu quero dizer, que o livro de Gênesis, ele não é um livro escrito, inspirado, ele é um livro falado, que posteriormente foi passado para o papel, para o pergaminho, né, para a pedra, não sei qual foi a primeira escrita, mas ele foi falado. Ele não foi inspirado, não foi um livro escrito. Ele é uma conversa. Os outros são inspirações escritas de pessoas cheias do Espírito Santo. Mas o livro do Gênesis foi uma conversa. Por isso é chamado de a palavra de Deus, porque foi uma conversa. Não foi uma inspiração através do Espírito Santo. Foi uma conversa através do próprio Deus. E quando isso aconteceu, ou melhor dizendo, como aconteceu, somente o livro de Gênesis. Vamos continuar? Para que nós possamos finalizar esse capítulo e entrar em outro. Muito bom livro, já tenho dito a vocês que esse livro ele é, nossa, muito bom. Então, para nós continuarmos lendo, gostaria que você nos ajudasse, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Se você quer esse vídeo na íntegra, se você que está vendo o corte agora e quer esse vídeo na íntegra, naquela plataforma de vídeos longos, que é no You e termina com Tube, está lá na sua íntegra. Aqui está o meu endereço, aqui ó, @osmundocastro40, é só você ir lá procurar, que está a partir desde o primeiro capítulo desse livro, se você está vendo esse vídeo agora. Muito bom. Vamos prosseguir. Onde nós paramos? Vamos lá. Parei. Equilíbrio mental. Sim, vamos lá então. Ainda estamos já estamos no sexto parágrafo. Diz assim, prosseguindo. Nenhum dos profetas profetizava quando bem entendia, como o nosso mestre Moshe. Com o nosso mestre Moshe era diferente. Quando desejava, o Espírito Santo o envolvia e a profecia pousava sobre ele. Ele não precisava concentrar a sua atenção nem se preparar para a profecia, porque a sua mente estava sempre concentrada, preparada e pronta, assim como os anjos celestiais. Portanto, ele profetizava a qualquer tempo, conforme está dito. Levantem e ouçam aquilo que Deus vos ordena. Isto foi-lhe prometido por Deus, conforme está dito. Vai, diz-lhes, retornem às vossas tendas, mas tu permaneces aqui, junto a mim. Infere-se disso que, quando a profecia deixava todos os outros profetas, ele retornava às suas casas, às suas tendas e às suas necessidades corpóreas, como o resto do povo. Portanto, eles não se separavam das suas mulheres, mas nosso mestre Moshe
nunca voltou à sua tenda. Ele desligou-se de mulheres e de toda a corporeidade. A sua mente permaneceu conectada com a fonte eterna. Consequentemente, a glória divina jamais o deixou, e a sua face brilhou, pois ele se consagrou como os anjos. Moshe, a Bíblia diz que ele foi um dos homens mais mansos e mais humildes da face da terra. Com isso quer dizer que nem o próprio rei Davi, nem Salomão, foi tão manso e tão humilde quanto ele. E no momento que ele se decidiu a servir a Deus verdadeiramente de corpo e alma, como nós acabamos de ler no texto, todos os outros profetas, a terminar a profecia, voltava aos seus afazeres normais, às suas famílias, às suas casas. Mas Deus diz a Moshe, fica aqui. Moshe sempre esteve conectado, concentrado, como nós acabamos de ler aqui. Por isso, a sua face brilhava. Era continuamente, ele deixou a sua vida corpórea. Quando ele subia para o monte, ali ele passou 40 dias e 40 noites, ele não comia, não bebia, não ia ao banheiro, não tinha nenhuma necessidade fisiológica, porque ele se consagrou a tal ponto, a sua mente estava tão consagrada a Deus, que ele conseguiu chegar ao nível dos anjos. É esplêndido, é espetacular saber que um ser humano conseguiu chegar a esse nível. E todos diziam que a face dele brilhava, porque a sua mente estava 100% conectada com a fonte eterna, com Deus. 100%. Moshe era outro nível, era outro patamar de profeta. Por isso que ele é o mentor de todos os profetas. Pois seres humanos como Moshe não existirão mais, não existiu, somente ele, que chega a esse nível de consagração e profecia, ao ponto que Deus diz para ele, olha, fica aqui. Com os outros eu falarei em visões, com os outros darei sonhos, mas com Moshe eu falo face a face. Cara, é quase que sem comentários. Vai explicar, ou tentar explicar, a consagração deste homem a Deus, a sua concentração. Chegava-se a um ponto que, para profetizar, ele não necessitava de concentrar-se em Deus, fazer um prolongado jejum, uma campanha. Não. A hora que ele queria, ele profetizava, porque ele estava ligado direto com o trono do Eterno, com a fonte de vida verdadeira. É isso que eu quero trazer ao seu entendimento, que nós, meros mortais, que mais passamos tempo conversando abobrinhas e cargas de água, tentamos, às vezes, nos colocarmos como profetas. Às vezes estamos fazendo coisas aleatórias e resolvemos profetizar. Não é dessa forma. Isso é algo sério. Profecia é uma revelação divina, algo de Deus. Não é concedida a qualquer um. Então tome muito cuidado com os profetas que você ouve falar. Porque se a pessoa não tem conduta moral e ética de uma pessoa digna, nunca que ela pode ser um profeta. Pois para estar nessa qualidade, você tem que ser, no mínimo, moralmente correto em tudo que você faz. Porque você está recebendo algo de Deus para transmitir. Deus não usa utensílios sujos. Utensílios que ao mesmo tempo conta piada, faz brincadeiras sem graças, e daí a pouco está profetizando.
Isso não existe. Nunca existiu. Nem vai existir, isso não existe. Vamos prosseguir? Vamos já finalizar. Para partirmos para o capítulo de número 8, que também é excelente, muito bom mesmo. Já dei uma lida meia por cima para saber o que nos espera no capítulo 8, mas fantástico, não perca, fantástico. Vamos lá. Veja bem, um profeta pode profetizar uma revelação pessoal para si, para expandir a própria mente e aumentar a sua sabedoria, a fim de compreender melhor do que antes os conceitos sublimes. Aqui ele está dizendo que um profeta ou alguém que se posta moralmente digno, que almeja ser um profeta, ele pode profetizar para si mesmo, para que a sua mente possa se expandir e ele tenha sabedoria e entendimento de coisas sublimes da parte de Deus, porque o que vem da parte de Deus é sublime, é sagrado e muitas das vezes é abstrato demais para a nossa mente 4x4. Isso é fato. Vamos lá, prosseguindo. Também é possível que ele seja enviado para uma das nações do mundo ou para habitantes de alguma cidade ou reino, a fim de doutriná-los e instruí-los quanto ao que devem fazer ou preveni-los acerca da maldade dos seus atos. Nós temos também casos de Jonas e outros profetas. Quando ele é enviado em uma missão dessas, lhe é concedido um sinal ou milagre. Muito importante esse texto que nós vamos entrar. Um sinal ou milagre para apresentar perante os habitantes do lugar. Os habitantes do lugar, saiba que Deus realmente o enviou. Não se deve reconhecer um profeta qualquer, um que apresente sinais ou milagres. Só se deve admitir como profeta verdadeiro quem sabemos de antemão ser digno de alcançar a profecia, cuja sabedoria e as boas ações superam todos os seus contemporâneos. Se ele seguir os caminhos da profecia em santidade, separando dos assuntos mundanos, e depois apresentar um sinal ou milagre e afirmar que foi enviado por Deus, é uma mitzvah escutá-lo, conforme está dito. A ele ouvireis. Mas você observa que não é qualquer um, de qualquer maneira, que aparece numa plataforma profetizando a Deus dará. Isso aí você está careca de saber de muitos profetas que depois você sabe que a vida dele foi e é uma esculhambação. Aqui ele diz, que sinais e milagres ele não só pode ser admitido como profeta quem verdadeiramente sabemos de antemão ser digno de alcançar a profecia, cuja sabedoria e as boas ações superam a de todos os seus contemporâneos. Há uma superação de humildade, sabedoria e boas ações, para que você possa estar no nível de profetizar alguma coisa. Você tem que ter moral, dignidade para profetizar alguma coisa. Prossiga. É possível que alguém apresente um sinal ou milagre, mesmo não sendo profeta, havendo outra causa por trás deste milagre. Ainda assim, é uma mitzvah escutá-lo, desde que ele seja um homem digno, de sabedoria elevada e apto para a profecia. Nós aceitamos a sua profecia como verdadeira, pois assim fomos ordenados. Assim como fomos ordenados a determinar o veredito
deu um julgamento com base no depoimento de duas testemunhas fidedignas, ainda que elas possam estar testemunhando em falso, por sabemos que elas estão qualificadas a testemunhar. Presumimos que esteja falando a verdade. Considerando assuntos desse tipo, está dito: assuntos ocultos são para Deus, nosso Senhor, mas o que está revelado é para nós e nossos filhos. E também está dito: o homem vê o que está revelado aos olhos, mas Deus enxerga dentro do coração. Essas palavras foram ditas por Samuel. Veja bem, nós encerramos aqui o capítulo 8, ou capítulo 7. Vamos entrar no capítulo 8, mas por hoje é só. Vamos deixar para a leitura para o próximo vídeo. O capítulo 8 está muito bom também. Já agradecendo a você que ficou comigo até aqui esse presente momento, lendo o livro A Mishneh Torah, pedindo a você que comente, compartilhe e se inscreva no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.